A imprensa, por milagre que seja, né, tá fazendo a sua parte também para garantir que o Paquito Belatti, você vê, assunto ali o Caio Megali falando, pô, não só pode ter sardinha, né? Tem que ter pelo menos algum atum. A Mônica Bergamo lembra, o Joés não entregou muito sardinha, mas entregou um atum. Temer. E aí, nesse meio tempo de delação, o PT já tinha apresentado lá atrás, naquela DPF, para tentar mudar como é que funciona a delação no país. E aí a turma da Malu Gaspar faz a parte deles para mostrar que se mudar alguma coisa sobre delação, no mínimo temos que nos questionar o porquê. E a justificativa para provar que a gente tem que se questionar é que a PGR e a AGU pediram ao Supremo para rejeitar a ação antidelação do PT desengavetada pelo Dom Pedro III. A PGR e a AGU pediram em 2022, durante o governo Bolsonaro, a rejeição da ação do PT que pretende impor limites aos acordos de delação. Nesses 4 anos, o processo ficou disponível para avaliação do relator, que só desengavetou o caso agora. Quando a PGR e a Polícia Federal negociam com o Paquito uma delação que pode trazer implicações para o próprio Dom Pedro III. As manifestações da AGU e da PGR, assinadas pelo Bruno Bianco durante o governo Bolsonaro e pelo Aras, foram encaminhadas ao Supremo em fevereiro e junho de 2022, respectivamente. E além do posicionamento contrário da AGU, da PGR, o Senado também pediu para rejeitar a ação de delação do PT. A manifestação do Senado, enviada ao Supremo em fevereiro de 2022, a Advocacia Geral da Casa não chega a discutir o mérito da ação, mas diz que o instrumento escolhido pelo partido, a DPF, não é adequado aos fins a que se propõe. A imprensa está aí, vigilante, falando, ó, não inventa de querer dificultar a delação do Paquito, não. O Paquito tem que falar. Enquanto isso tudo aconteceu, também tiveram vários problemas do Supremo que a gente comentou nos últimos dias. Gilmar versus Alessandro Vieira, Casa do Zema, os ministros brigando entre si, Flávio Dino com a reforma do judiciário, aquela nota de bastidor. Aí, por conta de todo esse caldo harmonioso e democrático que toma conta do país, a CNI levou um cara, ele é crítico quanto mais do Supremo há muito tempo. Ele odeia o bolsonarismo, mas ele também tem brigas e problemas pessoais com ministros. Acho que até foi processado pelo Cássio, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. É o Conrad Dubner, ele escreve regularmente na Folha de São Paulo. Aí ele tá ali, ó. Professor alerta para desgaste da autoridade de ministro do Supremo. Um parágrafo resume a fala principal dele, que é como se estivessem acima da crítica pública. O risco disso é a degradação final e total da autoridade do Supremo. A gente precisa de um Supremo forte. O Supremo é muito importante para estar na mão de condutas tão irresponsáveis. Vocês conhecem algum bolsonarista que vê algum tipo de autoridade? Eles impõem pela força, né? Por respeito, ninguém respeita. Eu coloquei a tradução. O que ele está falando é o seguinte, ó, a imprensa vai precisar dar razão. Assim, ó, amiguinhos, vocês precisam, como a gente na vida, senão a imprensa vai precisar dar razão ao bolsonarismo, o que levará ao enfraquecimento de todo o regime que o Supremo faz parte. Assim, para o regime ficar de pé, o Supremo tem que fazer a sua parte. Senão o regime inteiro vai desmoronar. O sistema está desmoronando. Então, assim, ministros do Supremo, façam a sua parte, porque está difícil segurar o bolsonarismo. Está cada vez mais difícil falar que o bolsonarismo estava errado. E teremos eleições agora. Aí vem o William Vac. O Supremo reage piorando a crise. Que bom. Que siga assim, sempre babando a meta. Teremos eleições, que vai ajudar a eleger pessoas comprometidas com o Estado Democrático de Direito. Determinar o que é centralidade e o que é lateralidade faz toda a diferença. Mas é ali que o Supremo se enredou. Disso depende a leitura da realidade, portanto, como agir diante dos fatos. E o que o William Vac quer falar com isso? Na visão da enorme parcela do público, da sociedade, do povo, o que hoje constitui a centralidade na crise de credibilidade, portanto, de legitimidade do Supremo, não passa de lateralidade na visão de um pequeno grupo dentro da corte. Estamos falando do comportamento individual de integrantes do Supremo. Isso, para a população brasileira, é o tema central do problema. Já uma parte do Supremo acha que isso não é problema, é só um cisco. Um cisco é sei lá, um caroço de milho em uma salada de alface. É um nada, você nem vê direito. Mais ainda, como capturam uma instituição em defesa própria, sem terem conseguido ou sequer se declarado dispostos a explicar de maneira convincente ligações com o escândalo do Master, documentadas por fatos incontroversos e não por ilações. Pode-se argumentar que códigos de conduta ou maior proximidade com a sociedade alterem muito pouco as proporções da crise de confiança na instituição, portanto são perda de tempo. Mas esse não é o ponto. O Supremo rachou não em função do que fazer diante da crise, mas, isso é decisivo, em função da compreensão da natureza da crise. Para a ala personificada em torno de Gilmar, Dom Pedro III, Dino, Zanin, o comportamento individual de integrantes, especificamente de Moraes e Toffoli, é lateralidade. Não pega nada. Conforme declarou em recente entrevista à Band. Em outras palavras, não é o que realmente pesa, nem deveria estar no centro das atenções. Nessa visão das coisas, não há nada de novo no fronte.
que está acontecendo é uma nova versão de lavajatismo, associada à imprensa burra ou comprada e à tradicional bandidagem do legislativo mais o bolsonarismo. Enfim, foi isso aí que fabricou a tal crise de legitimidade. Um escândalo turbinado também pela malandragem de outros banqueiros que lucraram muito vendendo papéis que sabiam serem podres. Ao Supremo só restaria então utilizar seus supremos poderes e resistir. Uma linguagem bem simples, o capitão do Titanic, ao bater no iceberg, mandou o engenheiro averiguar a avaria no caso e concluiu que ia afundar. Os capitães do Supremo, tem vários, nem sempre de acordo entre si, acham que nem bateram no iceberg, enquanto o restante da ponte de comando tem dificuldade de avaliar os danos do casco, embora reconheçam que a nau está difícil de navegar e parece adernada. O ineditismo dessa crise prossegue criando mais ineditismos. Como se antecipava, o Supremo virou fator eleitoral de peso e está sendo atacado do PL ao PT e fornecendo bandeiras fáceis para candidatos à presidência. Em busca da reeleição, obedece ao instinto desse tipo de animal político e já pulou fora do barco. Agora, olha esse final. Primeiro, uma constatação curiosa. Do PL, do bolsonarismo ao PT, todos estão batendo no Supremo. É um sinal dos tempos. E o William Vac termina de um jeito, acho que eu vou botar no título de hoje. Dentro da instituição, esses fatos reforçaram as duas visões da realidade que são irreconciliáveis. Não há mais volta a algum tipo de status quo ante. Uma ala, Mendonça, Fachin, Carmen Lúcia, Fux, vai estar ali no limbo. Marx, Toffoli, talvez. E a outra ala, Gilmar, Dino, Zanin, do PTC, irreconciliável. Estamos num ponto que não tem como essa turma voltar a ser amiga. Irreconciliável. E aí? Eu acho que o William Vac ele transita bem, até no judiciário, né? Ele já deu provas disso. E eu realmente não consigo ver, do jeito que as coisas estão, eu não consigo ver como entraremos em um determinado ambiente onde essas pessoas voltem a ser amigas, voltem a se unir. Código de Fachin e reforma de Dino instalam guerra fria no Supremo. Mais um indicativo do que o William Vac está falando, essa briga. Fachin terá problemas para aprovar um código de ética no Supremo. Ele insiste em colocar o plano em prática até o fim do ano, mas encontra barreiras até mesmo entre os aliados. Hoje, a corte está dividida entre quem apoia parcialmente o Fachin e quem não apoia porcaria nenhuma. Somente Carmen Lúcia subscreve integralmente as sugestões do Fachin. E por quê? Ela vai explicar. O caminho de Fachin ficou mais difícil depois que Dino, que não concorda com a criação de um código de ética para o tribunal, propôs uma reforma do judiciário. O texto de Dino faz referência a certos discursos superficiais e uma estocada ao próprio Fachin. Então tu vê, é um batendo no outro, um chamando de lacrador, basicamente isso. A turma não vai voltar a ser amiga, até porque o ego deles é muito grande. Dino listou regras para melhorar o funcionamento do judiciário e combater fraudes e corrupção. Fachin prioriza os limites às condutas individuais dos colegas. A guerra fria está posta no tribunal. A interlocutores, Fachin diz que conta com 5 votos para o código entre os atuais 10 integrantes da corte e aposta que o 6º voto seria do Messias. Ele está muito otimista. No grupo de aliados de Fachin está Cássio, mas ele tem dito que ainda pretende analisar o texto antes de dizer se concorda ou não. Um dos pontos que ele e outros ministros apontam como sensível é a divulgação prévia das agendas pelo impacto que isso pode causar no esquema de segurança. Outra dificuldade é da transparência aos contratos dos filhos de ministros que advogam em tribunais. Cássio e Fux são do time de Fachin e estão nessa situação. É pouco provável que eles concordem com esses termos. A divulgação dos rendimentos complementares dos ministros também pode dificultar a trilha do Fachin. O time de aliados do Fachin, Cássio, tem imóveis alugados e o Mendonça tem um instituto de ensino. Fux costuma ser remunerado por palestras. Esses valores são declarados no imposto de renda, mas não são públicos. Restam os votos de Carmen Lúcia e do próprio Fachin. Carmen Lúcia não tem parentes que advogam, não tem negócios, não tem dividendo de palestra, nada. Então, por ela tá de boa. E o Fachin tem uma filha advogada, mas aparentemente ela concorda com os termos sugeridos pelo pai. Nos bastidores, a ala de ministros contrária ao código promete não ceder, ainda que a proposta seja desidratada. Um desses ministros reclama em caráter reservado que Fachin procura os colegas para conversar sobre o assunto, mas não acolhe as sugestões não são ouvidas. A suposta atitude teria deixado o grupo mais resistente, ou seja, quem apoia o código não apoia integralmente, quem rejeita a ideia não quer conversa. Hoje, a reforma de Dino tem mais chance de conquistar a maioria do Supremo. Ainda teremos um assunto que a gente já começou a falar semana passada, que é a briga no judiciário que extrapola o Supremo e entra no TSE. Porque quem vai estar comandando o TSE é Cássio e o Mendonça. Não vai ser o Dom Pedro III. Estamos em eleições. Aí a CNN vem comentar que racha no Supremo se amplia e pode impactar o TSE nas eleições. Vai vendo. 3 ações recentes, né, de ministro do Supremo demonstram como o tribunal tem antecipado debates que deveriam ocorrer no TSE. O inquérito aberto por Dom Pedro III contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra Lula. A solicitação de Gilmar para que o PGR investigue Alessandro Vieira. O pedido de Gilmar para Dom Pedro III investigar Zema. Os 3 casos envolvem pré-candidatos a cargos eletivos nas próximas eleições.
Essa tensão se intensifica, por quê? Porque vai ter mudança na presença do TSE. Vai ter o Cássio, vai ter o Mendonça. Cássio é com K, não é com C, não. Será a primeira eleição com ministros indicados por Bolsonaro, integrando a Corte Eleitoral em posições de comando. Ministros como... Olha essa aqui. Ministros como Gilmar Mendes e Moraes, eles demonstram preocupação com a possibilidade do TSE não atuar com firmeza contra as fake news. Vai que Cássio e Mendonça, rapaz, não saibam lutar contra as fake news. Vocês já entenderam o que está acontecendo. A divisão observada no Supremo e outros temas, como o Código de Ética e a crise do Banco Master, se reflete agora na relação com o TSE. Com a saída de Carmen Lúcia da Corte Eleitoral e a entrada de Toffoli como ministro do TSE, a composição do tribunal sofrerá mudanças significativas na eleitoral. A perseguição contra a direita, se depender do TSE, não vai rolar como rolou. A direita não vai ser perseguida do jeito que foi se a gente ficar dependendo do TSE. Já da Corte Suprema, tu já viu, né? É pra mostrar pra vocês por que eles têm medo. Por que eles têm medo, Kim? Por quê? Porque eles têm medo que o Mendonça não vai combater as fake news. Sabe o caso do Eduardo? Prisão de 1 ano. O suposta calúnia em relação a Tabata Amaral. Fala aí do Mendonça, vai. Mendonça suspende julgamento de Eduardo Bolsonaro por difamação a Tabata após 4 votos por condenação. Eu vou pedir vista aqui. Vou esperar pra ver. Peraí que eu vou ver. Dá 90 dias aí. Dá 90 dias aí, vá, pra dar uma olhada. Isso que ele podia fazer, né? Mendonça fez o que ele podia ver. Fez o que ele podia fazer, tá aí. Por conta de coisas como essa, ser favorável a perseguir, e os ministros temem Cássio e Mendonça à frente do TSE. Mas vamos lá, já que